Eu fui o segundo líder, no segundo ano eu passei a ser o líder da mocidade. E eu consagrava muito, jejuava muito, e um moço muito consagrado. E uma certa feita eu estava querendo sair do meio da mocidade, até deixando de liderar a mocidade. E aí o meu pai na fé, o meu pastor, que era o pastor presidente de uma igreja muito grande, ele me chamou e disse: eu estou sabendo que o irmão está querendo sair do meio da mocidade. E eu disse: é, pastor. E por que o irmão quer sair? Eu digo: não é somente eu, não, eu e o outro irmão aqui fulano e tal. Porque é o seguinte, nós estamos consagrando nossa vida, nós estamos orando, jejuando, e estamos com compromisso. Eu estou no meio da mocidade, que eu vejo muita coisa em meio dessa mocidade que está fora do lugar. E esses jovens aí, só Jesus. Ele olhou para a minha cara. Eu pensei, ele vai concordar comigo. Ele disse: eu conheço você e sei que você é crente, meu irmão. Mas deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz que nós somos luz. E se você é saber que você é hoje, sendo novo convertido, seja o exemplo dessa mocidade. Glória a Jesus. E ajude esses jovens que são fracos. Porque Deus levantou você para ajudar muitos jovens que estão aqui. Eles não saem da mocidade, faça a obra. Porque você vai para o ministério amanhã. E você precisa disso hoje. E eu chorei. Meu Deus. Eu chorei porque eu achei, sem entendimento, eu estava sendo orgulhoso. E eu disse: quanto jovem está precisando de mim, e eu estou aqui querendo fugir de perto deles. E eu disse: se eu jejuava, agora que eu vou jejuar, eu vou ajudar essa mocidade. Glória a Jesus. E eu assumi a liderança, mesmo sendo novo convertido, assumi a liderança daquela mocidade. E nós ficamos ali com quase 50 jovens. E por 5 anos eu fui líder daquela mocidade. E no meio daquela mocidade tinha uma moça, que aquela moça era professora da escola bíblica dominical. Eu era novo convertido e ela era minha professora. E também ela era dirigente do ciclo de oração da mocidade. Professora bíblica da escola e dirigente da oração. E aquela moça foi a moça que Deus preparou para eu casar com ela. Olha para o dia de Jesus, claro. Eu casei com ela. Ela é minha vice-presidente do nosso ministério. Uma bênção de Deus. E cuidei daquela mocidade. Quando eu casei também, foi só por alguns meses ali, o pastor já me tirou para assumir a primeira igreja. E nunca mais deixei de dirigir igreja até hoje, para a glória de Deus. Pastoramos várias cidades, cuidando da obra de Deus. E Deus chegou um momento que disse que ia nos tirar para a obra. Eu era gerente comercial em São Paulo. E Deus falou: eu vou tirar você para a obra e vou cuidar de você. Deus disse assim: você não vai trabalhar muito tempo para o homem. Escuta, presta atenção nisso, irmãos. Ele disse: você é o teu patrão. E eu ganhava bem porque eu era gerente. Em São Paulo, estava na pompa. E Deus falou, e minha esposa falava: olha, eu te amo. E estou aqui para servir com você. Agora, você não vai para a obra não, filha. Você só da obra não dá, não. Só da fé, aí não. Não, filho, só da fé. Vamos na fé, mas vamos também trabalhando também. Ela estava protegendo o patrimônio dela, o lado dela. Eu digo: amor, mas Deus falou que era, porque ia tirar. Tá bom, você falou, então ele vai cumprir, mas por enquanto não é não. E eu continuei trabalhando. E quando eu estou lá numa gerência, numa empresa grande, e estava construindo outra empresa, e o patrão disse: olha, você vai ficar comigo temporariamente, você vai, meu filho é de menor, eu vou emancipar ele, mas você vai lá, gerenciar lá, e ele vai estar, eu vou entregar essa empresa para ele, mas ele tem 17 anos, e você vai para lá. Então você fica comigo uns 4 meses, eu vou te mandar para lá, vou melhorar teu salário, e você vai assumir a empresa. E eu fiquei todo feliz, né? A empresa já ganhava bom, e ia aumentar meu salário, e glória a Deus. Mas quando eu penso que não, chegou o meu líder lá na empresa, que ele nunca foi de onde eu trabalhava. E ele disse assim: Pai do Senhor, eu digo: Pai do Senhor, o Senhor aqui surpresa, né? Ele disse: eu vim te fazer um convite. Eu digo: convite? Ele disse: para quê? Para te levar lá para tomar conta de uma igreja. Eu digo: mas pastor, e nessa igreja? Você que era pertinho lá? Ele disse: 500 quilômetros daqui. Meu Deus, eu digo: pastor, pelo amor de Deus, olha, eu orei a Deus, Deus falou: quem é você, homem? E o pastor, um ancião, falou isso. Eu tremi na base. Eu disse: Jesus, o que é que eu faço? Eu disse: pastor, eu vou orar. Ele disse: pode orar. Mas Deus disse que você é o homem que vai para aquele lugar. Ele foi embora. Cheguei em casa apavorado, tremendo a cabeça, os pés, a mão, gelando. Eu digo: filho, eu tenho notícia para te dar. Notícia? Que notícia? Eu estava trabalhando, que notícia é essa? Eu digo: o pastor foi lá hoje. Aonde? Lá no trabalho. Não veio nem aqui não, foi no trabalho direto. Disse que Deus falou com ele e tem uma igreja, talvez alguém conheça aqui. Cidade de Barreto, cidade do Rodeio, em São Paulo.
você vai para lá. Onde é isso? Nem sei. Eu digo, divisa com Minas Gerais, Trevo Mineiro. Meu filho, o que é isso? E tu vai trabalhar de que lá? Trabalhar de quê? É na fé, filho. Eles, na fé? E a empresa, como é que vai mandar você embora? Eu tenho que pedir as contas. Agora ferrou tudo, porque pedir as contas não ganha nada. Ele vai pela fé. Mas vem com o pastor lá, o que é que ele vai fazer por a gente? Eu digo, eu vou lá conversar com ele. Mas liguei para ele no sábado, fui lá. Eu digo, pastor, tudo bem, falei com a minha esposa, e para ir para a igreja, qual é o mistério aí? Como é que o senhor vai abençoar a gente aí? Ele disse, a igreja lá está sofrida. Não está tendo condição para nada. E você vai ver da obra. Quase que eu desmaiava. Eu digo, homem, mas como é esse negócio? Ele disse, eu vou te dar o pedágio. Ele contou os pedágios certinho. Vou te dar o combustível que foi o tanque certinho. E vou te dar uma cesta básica. Agora se tu tem fé e Deus é contigo, ele não é contigo mesmo. Eu digo, e pelo menos uns 6 meses aí para me ajudar, isso é na fé. Mas Deus falou comigo e eu fui. Glória a Deus. Nunca passei tanta prova na vida. Em São Paulo, chegava lá, ia na Garbo, ia na Colombo, ia em outras lojas no shopping, escolhia 3 ternos, 2 ternos, 4 ternos, a roupa, a calça, sapato bonito. Sempre gostei de coisas boas. Meu carro encostava na loja, troca os pneus aí, coloca o jogo de roda nesse carro. Era maravilhoso. Ia no atacadão, lá tem um atacadão, não sei se aqui tem, lá tem um atacadão. Lá tem o supermercado grande, Carrefour. Eu enchia a mala do carro, e o carro chegava, vinha bonitinho, pesadinho. Minha esposa lá, minhas filhas olhavam por cima assim do porta-mala do carro, só via era queijo, Danone, iogurte, aquela coisa toda. Ela ficava tudo feliz, com a cara desse tamanho. E agora o pastor tira a gente e manda pro deserto, fala misericórdia, gente. Quando cheguei lá, o tanque chegou na reserva. O pedágio nos roubou 1 centavo, foi ele que montou o pedágio. Desci com a minha família, algumas malas de roupa e uma cesta básica. A igreja, era a despesa dela, fui fazer na ponta do lápis, você deu o tesoureiro. Irmão, a despesa mensal aqui é 550, eu me preocupei logo, né? Eu digo, agora vamos ver. E quem é que está entrando na igreja? Na época, 550 a despesa. Olha, pastor, não está entrando 550 não. E quando é que entra? Fui lá os caixas dos meses passados. 380, 320, 450. O máximo que deu, o mês que deu o máximo foi um milagre, deu 500. Mas a despesa é 550, amado. E o aluguel da casa pastoral, não, só Jesus. Amados, foram 5 anos. Quantos anos? 5 anos. No primeiro ano que eu estava lá, o pastor chegou lá e disse assim, primeiro ano ele foi lá, depois de 1 ano ele foi lá, não queria saber se eu estava vivo ou estava morto. Ele foi lá, chegou lá, carrão, Pai do Senhor, meu amado, Pai do Senhor, pastor, nós já tinha feito muita coisa na igreja, não estava mexendo muito, mas eu investi tudo na obra. Ele disse, parabéns pelo trabalho, está bonito, e eu vim aqui trazer uma surpresa para o senhor. Eu era vice-presidente, ele era o vice na sede e eu era vice-presidente no interior. Ele disse, eu vim trazer uma surpresa para o senhor. Eu disse, que surpresa é essa, pastor? Eu vim de dar a presidência do ministério. E quando ele disse a presidência, eu não sabia se era bom ou se era ruim. Porque numa prova daquela, já estava 1 ano. Nesse ano as minhas calças já rasgou tudo aqui, porque eu comecei a engordar de emoção. De emoção e de estresse e tanta coisa ruim, as calças rasgou. Eu fiquei com 3 camisas, fala misericórdia, gente. As camisas, não sei se vocês lembram, porque vocês resolveram saber tudo bonito, mas lá estava a prova era grande. Eu fiquei com 3 camisas, uma bege e 2 brancas. Os colarinhos da camisa ficou tudo ruidinho aqui. Não sei se vocês lembram desse negócio. Só os fiapos aqui. E eu quando ia pro culto, botava a gravata, olhava no espelho, ficava aquele pelourinho aqui assim. Eu digo, mas essa mesmo, Jesus, botava o terno por cima para tapear, mas ia. E o terno é o seguinte, eu conservava porque tinha que andar com as calças. O terno ficou da cor natural e a calça, o sol foi queimando. Era 2 cores diferenciadas. Tudo rasgado. Por último foi o meu sapato, o último que ficou. Fez um buraco embaixo. E quando chover uma luta com aquelas pedras, eu vou dar pro negócio lá. E a água batia na meia embaixo, a meia era meia clarinha, a última que tinha, coitado, ficava aquela mancha preta. E quando eu cheguei no altar, eu me lembro que eu dobrei o joelho no altar. E quando eu fui orar, eu fiquei pensando, é o direito ou é o esquerdo? Era para ver se cobria o buraco do sapato.
E eu pensei, meu Deus, é o esquerdo, é o direito? Fala misericórdia, gente. Eu digo, meu Deus, isso é uma prova, meu pai. Aí minha esposa olhava para mim e dizia, filho, tu acha que foi Deus que mandou ele pra cá mesmo? Não, me diga uma coisa, é verdade, você tem certeza? Eu digo, meu amor, até agora não é morrer, né? Meu amor, não é morrer, mas uma prova dessa. Meu amigo, abri a geladeira. Hoje não tem mais, porque hoje é tudo frost free, a geladeira. Não faz gelo, né? Mas alguns aqui lembram. Né? A geladeira fazia aquela negócio de gelo. As mulheres, não sei se aqui foi do tempo de vocês, a gente quebrava com um martelinho e cortar carne no carro. Aí as mulheres que não sabiam botavam a ponta da faca, né? Quando metiam pronto, o gás ia embora, deixava gelar tudo. Aí ficava, a geladeira deu problema. O que aconteceu? Queimou o motor. Quem queimou o motor, o gás vazou, foi tudo furou o motor. Quando eu abri a geladeira, só tinha gelo dentro da geladeira. Meu Jesus, colocava uma garrafa de água. Meus amados, chegou um momento que não tem uma cebola dentro da caçamba da geladeira. Não tem, quando fala que não tem uma cebola, não tinha um tomate. Pelo menos girassol. Você sabe o que é girassol, né? O bicho do olhão, vocês sabem o que é, né? Quando eu olhava assim na geladeira, tem aquele curioso de colocar o bicho do olhão, não tinha nada. Eu disse, pelo menos o bicho do olhão aqui ia aliviar a situação da gente. Não tinha nada. Era só gelo. Fala misericórdia, gente. Vocês estão rindo porque não foi vocês que passaram por lá. Meu Deus do céu. Mas foi pensando que eu falei, gente. E minha esposa falou, homem, tu é gerente, tu ganha bem, porque tu não vamos ser de gerente. Esse negócio não dá não. E Deus dizia assim, fica quieto que eu estou trabalhando. Aleluia. Foi 5 anos, gente. Mas eu trabalhei na obra, reformamos a prima igreja. E depois de 5 anos, Deus mudou o quadro da gente. Diga glória. E foi ali que Deus deu, ali foi, aí, pastor, aí aqueles irmãos bem, ei pastor, aqui está sendo uma escola. Eu digo, escola o quê? Isso aqui é uma faculdade, filho. Que escola? Isso é faculdade, filho. Glória a Deus. Mas eu passamos ali. Depois de, aí eu quero dizer para os senhores obreiros, para o pastor que já é experiente, a pastora que está aqui, os senhores obreiros. Muitos têm medo da obra, mas eu vou falar uma coisa para vocês, a prova não mata crente não. A prova não mata. Você pode estar passando a prova que for. Se você for fiel e acreditar, Deus vai fazer você passar nessa prova sem dúvida. Dando glória a Deus, porque Deus vai cumprir a sua palavra. A prova não mata ninguém. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nessa cidade, eu nunca senti, não sei se alguém já teve essa experiência, porque alguns já tiveram. Eu nunca senti, eu não sabia o que era sentir dor na alma. Sentir dor na alma. Não sei se alguém já teve essa experiência. Como é que sente dor na alma? Eu não sabia o que era isso. A dor na alma não é, o corpo já está tudo dolorido, não é o corpo mais. A dor na alma, você sente a dor lá dentro. E você não tem como fugir dela. Eu me sentia desesperado naquela situação, sem ter o que comer. E eu era pastor presidente daquela luta. E que chega dentro do altar, tem que ter uma palavra de fé. De glória a Deus, crente. Tinha que ter uma palavra de fé, tinha aquele mal. Eu não podia contar os problemas para os irmãos. E teve dia de eu chegar lá, minha esposa lá, eu para baixo, arrebentado. Mas não era que eu era fraco, é que a dor era forte. Já era, foi 5 anos, gente. E eu chegava assim, eu me lembro que eu deitei no quarto, aí minha filha veio falar comigo, filho, eu disse, fica tranquilo. E eu disse assim, Deus, faça dormir. Me dê pelo menos umas 2 ou 3 horas de sono para essa dor passar. Era uma dor muito forte. E eu lembro que algumas vezes Deus fazia eu dormir ali. E depois eu me acordava melhor, mas tinha que continuar na peleja. Deus está dizendo para você aqui nessa noite, que por mais grande que seja a sua prova, ou a dificuldade que você está enfrentando, persevere, porque Deus vai mudar esse quadro da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai mudar essa história. Tudo tem o tempo. E muitas das vezes Deus permite a gente passar, porque nesse processo Deus também está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando onde o homem não pode trabalhar. Deus está mudando aquilo que nós não podemos mudar. Deus tem a sua forma de trabalhar. Ele não abandona os seus. Ele começou com você, ele vai terminar. Ele vai concretizar a bênção na sua vida. E depois de 5 anos, do dia para a noite, diga do dia para a noite. Escute se você acredita, se você quer acreditar ou não. Do dia para a noite, Deus mudou tudo. Aleluia! Aquilo que era deserto, pastor. Aquilo que era difícil. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha celular. Eu não tinha relógio. Eu não tinha nada. Minha roupa acabou.
Minha esposa nem se fala. Ela desejava comer um prato de queijo e não tinha. Uma melancia. O que é uma melancia? Ela desejava comer uma melancia e não tinha. A prova foi tão grande que um dia nós fomos comer. Nós tínhamos um pouquinho de arroz e tinha 4 coxinhas. A coxinha da asa. Não era a coxa do frango, era a coxinha 4, aquela pequenininha. E minha esposa disse assim, eu com as minhas 2 filhas pequenas, disse, filhas, nós vamos comer 2 coxinhas agora, dividir para nós 4 e 2 fica para a noite. A minha filha mais velha, ela olhou e disse assim, não mãe, se a senhora quer deixar para a gente comer à noite, a gente come só arroz agora. Aquilo cortou o coração da gente. À noite a gente come as 4. Foi forte aquilo. Mas Deus mudou minha história. Aleluia, Jesus. Nesse mesmo lugar onde eu estava. Nesse mesmo deserto onde eu estava. Assim como Deus fez com José, que tirou do cárcere. É, Deus. Aleluia. Lá no Egito. Humilhado, desprezado e abandonado. E tirou ele da prisão. De uma hora para outra colocou ele como governador. Aleluia. Deus é o Deus de milagre. Diga para o seu irmão, não temas. Diga para ele, teu Deus é o Deus do milagre. E eu já posso acreditar que hoje aqui Deus está mudando a situação de pessoas aqui. E do dia para a noite Deus mudou minha situação. Começou a me abençoar. Mudou tudo. Eu saí dessa cidade com 5 salários. A igreja pagava tudo para mim. Troquei meu carro. Saí abençoado. Os irmãos falaram, pastor, o senhor vai embora. Eu digo, vou. Por que o senhor vai? O senhor está achando pouco o salário? Quer que aumente? Nós vamos reunir os obreiros, vamos aumentar o seu salário. Isso não é questão de salário. É porque chegou a hora. E quando chega a hora, você tem que obedecer. Não pode se prender a dinheiro. Dinheiro é bom. É a mola propulsora nas coisas materiais. Mas não se prenda a ele. Não se venda por ele. Não deixe ninguém te subjugar por causa de dinheiro. Porque alguém acha que tem e vai colocar rédea em você. Não. Faça até porque você tem que fazer. Mas o dinheiro não pode te comprar. O dinheiro pode falar mais alto da sua vida. Quem pode falar mais alto da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Se ele disser fica, tu fica. Se ele disser vai, tu vai. Porque ainda que seja no deserto, será melhor do que numa terra farta. Se o Espírito Santo for na sua vida, aplauda ele nessa noite. Você pode ir para o deserto, mas se o Espírito Santo for com você, ele vai fazer você superar. Como Abraão foi. E Ló foi para Sodoma e Gomorra e perdeu tudo. Ande na direção de Deus. Aleluia. O Espírito Santo é sobre a sua vida. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Diga glória a Deus. Eu vou orar por vocês aqui hoje, amém? Amém. Deus já colocou algo no meu coração. Não vamos esticar mais a mensagem. Quem entende que Deus falou conosco aqui hoje? Aleluia. Eu vou fazer algo aqui que o pastor está me autorizando. Nós vamos ofertar para a casa de Deus. É a primeira vez que eu venho aqui. E estou fazendo aqui porque sou pastor. E a gente que é pastor sabe o que é a obra. Eu vou entregar esse envelope aqui para você. E você vai colocar nesse envelope a sua oferta. Mas coloque a oferta que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu tenho um ministério de prosperidade. Ministério de quê? Prosperidade. Tem muita gente que tem medo de falar disso hoje. Porque tem um monte de gente por aí atrapalhada, falando em prosperidade, não é prosperidade coisa nenhuma, está enrolando o povo. Mas eu falei para a missionária que ela teve temor até de me receber, que ela não me conhecia. E eu disse para ela, eu sou pastor, irmão. Sou itinerante, não. Para me vir a Portugal, Deus me deu minhas condições. E a minha igreja investiu em mim para mim estar aqui hoje. E eu não vim aqui passear não, porque até hoje, se eu falar para vocês, eu não saí olhando monumento, coisa, beleza nenhuma aqui. Exceto que o esposo da missionária me colocou no carro e me levou no forte de Setúbal. Tem uns fortes lá bonitos, tirei umas fotos, mandei para o povo. Mesmo assim eu coloquei lá a mensagem. Não estou passeando não, estou fazendo a obra de Deus. Então o irmão falou, vamos lá em Lisboa ver as coisas lá. Falei, não.
eu vou jejuar. Pastor, é amanhã o senhor quer ir? Não posso, que à noite eu estou pregando. Não, mas nós vamos lá e de 3 horas a gente volta. Aí eu vou fazer o que na igreja lá vazia? Só o carro. Eu vou orar de madrugada e vou jejuar de manhã. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, sou pastor de igreja, sei qual a necessidade da obra. E eu estou falando isso aqui, não é para mim não. É para a obra de Deus. Eu sei que vocês são desse ministério ofertando. Tem obreiro para entregar esse envelope, né? Por gentileza, entrega para o pessoal, por favor. Pega esse envelope, coloque a sua oferta. E quem vai entregar seu dízimo também, segura o seu dízimo. É bom a gente ser pastor de igreja, pode entregar. Porque a gente sabe como é que funciona a obra de Deus. Pega esse envelope, não tenha medo. Agora eu vou falar uma coisa, pastor. Eu ensino a minha igreja a ser contribuidor e fazer propósito com Deus. Alguém se escandaliza. Ah, pastor, o senhor fala de dízimo, o senhor fala de oferta. Falar não, falar é uma coisa, fica não está falando, eu ensino. E eu vou falar para vocês, Deus tem agraciado a minha vida, diga glória a Deus. Eu passei muita prova, mas hoje Deus me deu uma igreja linda, que está em São Paulo. E eu vou falar uma coisa para você, essa igreja, eu já construí outras igrejas, ampliei trabalhos. Essa igreja foi tempo recorde. Em 3 anos, quando eu abri esse ministério que Deus nos deu, em 3 anos conquistamos um terreno, que é caro em São Paulo, e edificamos o templo e inauguramos o templo para a glória de Deus. Eu sei, coisa linda. Mas eu ensinei o povo que estava comigo, dizendo, Deus vai prosperar vocês. Porque se o cristão ele prospera, a igreja também prospera. Se o cristão vai bem, a igreja também vai bem. Mas é preciso ensinar o povo. Muitas das vezes, quando nós vamos ofertar, nós damos o pior para Deus. E Jesus disse, dai e vos será dado. Será dado o quê? Uma boa medida, recalcada, bem recalcada, sacudida e transbordante. Mas ele dá. Se nós não aprendemos dar, nós nunca vamos também saber colher. Então quando você coloca a oferta de amor, de coração, Deus vai honrar a sua fé. Diga amém. E já, amém. Segura o seu dízimo, sua oferta. Eu vou fazer uma oração pela tua vida. Glória a Deus. O que é mais que isso? Aleluia. Eu oro pelas pessoas. Eu tive na igreja do pastor aqui, nem lembro, que é muita ação que eu já fui. E eu levei o pessoal a fazer um propósito com Deus no dia que eu fui lá. E o moço ele fez um propósito com Deus. E eu voltei lá para pregar, quinta-feira. E o rapaz já veio, me procurou e contou um testemunho. Disse que estava com dificuldade nos negócios dele, nas finanças, não estava fechando o contrato. E depois que ele fez aquele propósito, na quinta-feira, naquela mesma semana, ele já tinha fechado 3 contratos para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Então quando a gente tem atitude, Deus honra a gente. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por gentileza. Segure seu dízimo, segure a sua oferta. Eu vou pedir para Deus abençoar a tua vida. Nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu quero te glorificar por esta oportunidade, meu Deus, que os teus filhos têm de ofertar, de dizimar, de contribuir na tua casa. Eu sei que tem pessoas aqui que possivelmente teriam o desejo de contribuir, mas quem sabe, meu Deus, estão num momento difícil, como aquele momento que eu passei, como igual estou testemunhando nesta noite. Mas o Senhor é Deus de misericórdia, de bondade, para abençoar, meu Deus. Se a fé está no coração, essa fé vai manifestar. Se o teu filho está trazendo na tua casa o seu dízimo, a sua oferta, meu Pai, abençoe ele, abre as portas. Faça ele sentir, meu Deus, o efeito desta oferta, dessa atitude. Para a glória do teu nome, eu declaro eles abençoados em nome de Jesus. Vai trazer aqui ou vai? Pode sair do seu lugar e trazer e colocar aqui no altar no nome de Jesus, por gentileza, nós vamos orar pela sua vida. Coloca aqui no altar em nome do Senhor Jesus. Coloca não. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me mostra 3 pessoas aqui que têm sentido uma tristeza muito grande na alma, uma angústia. E que muitas das vezes não expressa, mas dentro dela essa tristeza toma conta do seu coração.
Deus mostrava também aqui pessoas que choram. Eu vi as lágrimas descendo nos seus olhos. Eu vou orar por você aqui hoje. E nessa oração Deus vai tocar, porque eu vou ungir você aqui nessa noite. Quem crê? E tem algumas pessoas que sentem dores no corpo também. Eu vou orar por você. Tem alguém que não está conseguindo dormir à noite? Levante a mão. Eu tenho dificuldade, pastor. Aqui? Está dificuldade de dormir à noite. Como é que funciona isso, pastor? Eu tinha problema de insônia e não conseguia dormir direito. Se um obreiro pudesse abrir a Bíblia, querido, por gentileza. Provérbio 3:24. Só entrar ali para o pessoal. Eu vou orar por vocês. Essas pessoas que eu falei e que creio que Deus está falando com você. E que hoje à noite que Deus vai tocar na sua vida. Aleluia. Se você crer, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pode ler. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Eu li esse texto. Me ajoelhei na beira da cama e li esse texto 3 vezes. E disse, isso aqui vai se cumprir na minha vida. E nunca mais eu tive sono. As pessoas querem a oração ou não querem? Não vou insistir. Vem aqui na frente do altar. Glória a Deus. Aleluia.